Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia derramada em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar abundantemente nossas vidas. Pai, que possamos introduzir, Pai, essa palavra e não somente introduzi-la em nossos corações, porém colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. E vamos ao tema da palavra de hoje, cujo é: não volte para o cativeiro. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus tem batido nesta tecla comigo, tecla na qual diz que, filho, eu te libertei, porém não volte às coisas lá de trás, em nome de Jesus. E vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Irmãos, Paulo alerta aos Gálatas, né? Assim como Jesus alertou na pregação passada, para que não olhemos, não voltemos para onde Jesus nos tirou. Isso acontece muito. Nós vemos muitos crentes, muitas pessoas, na qual são libertas de um local, de hábitos, de vícios, de pessoas, porém volta sempre a olhar para lá, para a prisão. Irmãos, a escravidão do povo do Egito é um exemplo do que acontece muito nos dias de hoje. O povo de Israel passou 430 anos na escravidão. 430 anos escravos no Egito. E Deus tem misericórdia daquele povo e os liberta de uma tal forma, de uma forma incrível. Ele envia pragas ao Egito, de qualquer forma ali, mesmo o faraó tendo aquele coração endurecido, Deus usa de todas as formas para libertar aquele povo. E não somente libertar, porém no processo de prisão para a liberdade, há também uma demonstração de que Deus também estava com eles a todo instante. Durante esse processo, o Senhor faz milagres no deserto. Que é processo. O Senhor envia maná todos os dias. Cai pão do céu. Aleluias. O Senhor abriu o mar vermelho para que o povo passasse e destruísse todo o inimigo que estava atrás deles. Mas mesmo assim, mesmo o Senhor salvando aquele povo, tirando-os da escravidão, a mente daquele povo não tinha saído do Egito. E muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje. Muito crente sai daquele local, o Senhor tira, porém, nos primeiros problemas, nos primeiros percalços, nas primeiras pedras, o crente começa a olhar para trás. Será que lá atrás não estava melhor, não? Eu estou começando a achar que daquela forma que eu estava melhor. Melhor do que eu ficar passando por isso aí. Por isso, em Êxodo 16:3, o povo reclama: ah, se tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito. Eles tinham liberdade no corpo, mas não na mente. E com isso, o processo, ao invés de durar 15, 20 dias, duraram 40 anos. 40 anos de desobediência e murmuração.
ao invés de serem 15, 20 dias de fé e obediência. Por isso muita gente nos dias de hoje roda e não sai do lugar. Tá igual o povo de Israel, girando em círculos no deserto. Por isso Paulo alerta em Gálatas capítulo 5, verso 1. Não volte para o jugo da servidão. E Jesus nos alerta, como eu disse na pregação passada, em Lucas capítulo 17, verso 32. Não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló estava andando de mãos dadas com os anjos. O Senhor enviou os anjos para destruir aquela cidade, e em meio àquela cidade toda suja, que não tinha mais jeito, havia ali uma salvação para aquela família de Ló e a sua esposa. Os anjos entraram na casa da esposa de Ló, ela banqueteou com os anjos a protegeram dentro da sua casa, não deixando que o inimigo entrasse, e ainda foi retirado ela e Ló pelos anjos, pelas mãos daquele lugar. E a única ordem que o Senhor disse foi: não olhe para trás. Irmão, irmãs, o resto é tudo comigo, eu só tenho uma ordem: não olhem para trás. Jesus ali está querendo libertar por completo. Quando ele vai para te libertar, ele liberta por completo, para vivermos em liberdade. E a única ordem foi: não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Por isso virou estátua naquele momento. Por isso o povo do Egito virou estátua naquele momento. Ficou rodando em círculos 40 anos no deserto. A esposa de Ló, que era sal nessa terra, virou uma estátua de sal. Ou seja, um sal que não valia mais de nada, não tinha sabor. Aleluias. E a verdadeira liberdade que o Senhor quer nos dar é por completo. Irmãos, a liberdade está em Cristo, não no mundo. Uma vez eu escutei uma história na qual um homem pergunta para o cristão e diz: olha, Jesus não era para... Você se sente liberto com Jesus? Porque para mim liberdade é eu poder beber a hora que eu quiser, é eu poder fumar a hora que eu quiser, é eu poder sair para balada a hora que eu quiser, é eu poder me prostituir a hora que eu quiser. E naquele momento o cristão virou para ele e disse: eu sou liberto em Cristo Jesus, glória a Deus. Eu bebo porque eu não quero, eu fumo porque eu não quero, eu não me prostituo porque eu não quero, porque o Senhor libertou a minha mente disso. Quer ver só um exemplo? Ele pergunta para o rapaz: você ficaria um mês sem beber, sem fumar, sem sair para balada? Ele fumava um maço de cigarro por dia, então você ficaria um dia sem fumar? Uma semana sem fumar? Um final de semana sem ir para balada? E o rapaz, abriu aquele olho, ficou assustado e disse: pra que eu vou fazer isso? Enfim, na verdade, quem está aprisionado é quem está no mundo. A liberdade está em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, a ordem de Deus para nós, quando Ele nos libertou e ainda está nos libertando, é: não olhe para trás. Estai, pois, firmes, para que não voltemos ao jugo da escravidão. Vinho novo, odres novos. O Senhor não quer nada lá de trás. Ele apenas pede para que nós olhemos para frente, porque a verdadeira fé é na promessa que está por vir, não o que já passou. Então, irmãos, hoje é dia de romper, parar de andar em círculos, avançar para a terra prometida, de não olhar mais para Sodoma, de não olhar mais para o Egito. Rompa com Sodoma, rompa com o Egito, rompa com o jugo, rompa com a escravidão. Seja livre em nome de Jesus. Deus não te chamou para andar como escravo.
Ele chamou para caminhar como filho de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, irmãos. Hoje, muitas das vezes, qualquer problema que nos atinge, nós estamos olhando para trás, comparando o que o Senhor tem para nós com o que nós tínhamos lá atrás. Irmãos, não era nem para eu estar vivo aqui falando com vocês no dia de hoje. Ainda vou ter a oportunidade de falar o meu testemunho, que não vem ao caso agora. Porém, a promessa é grande que Ele tem para nós lá na frente. Em João 14:12, Ele fala que nós vamos fazer as mesmas obras e até maiores do que a dele, porque Ele colocou o Espírito Santo em nós. Tenha fé em acreditar isso. Em Salmo 91:13, você pisará leão e cobra. Salmo 91:11, dará ordem aos anjos para onde quer que você vá, eles te protejam. Meu irmão, é muita promessa, irmãos e irmãs. Promessa de salvação e vida eterna, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Promessa de perdão, João 1,9, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Promessa de que Deus está conosco o tempo todo, Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de força e renovação, Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Promessa de provisão, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Aleluias. Promessa de consolo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Promessa de que nada nos separa do amor de Deus. Romanos 8:38, 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Promessa de direção, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Promessa de vitória sobre o inimigo, 1 João capítulo 4, verso 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E eu poderia falar diversas outras promessas que o Senhor tem para nós, através de uma ordem: não olhe para trás, não volte ao jugo, olhe para frente, para as promessas do Senhor. Não ande mais como escravo, mas como filhos da promessa, filhos do Senhor. É isso que o Espírito Santo está querendo dizer em nossos corações. Portanto, coloquemos Ele, as 7 chaves aqui dentro, e pratiquemos todos os dias de nossas vidas. Que essas promessas e outras que estão nesse livro, que é o livro da vida, vai se cumprir em nossas vidas. Amém? Deus é bom o tempo todo. Obrigado por vocês me escutarem, a palavra que o Senhor compartilhou comigo e eu estar compartilhando com os irmãos. Eu espero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Vitória nossa.